Deus abençoe os irmãos, amém? Vamos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor mais uma noite, com gratidão por estarmos aqui. É isso que nós viemos fazer neste lugar, adorar ao Rei dos Reis, amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai querido, te agradecemos por estarmos aqui, Pai, em comunhão diante da Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado e amor com as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui presente, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Pai, com a Tua igreja. Jesus, nós queremos Te engrandecer nessa noite, nós queremos Te exaltar, queremos elevar louvores ao Teu santo nome. Jesus, nós queremos declarar o quão lindo o Teu nome é. Queremos Te adorar, Pai, com todo o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que somos. Que o Senhor receba nessa noite, Pai, a nossa adoração. Que o Senhor receba nessa noite, Pai, tudo que nós temos, Pai, que nós queremos entregar diante dos Teus pés. Jesus, que o Senhor possa também sondar os nossos corações, Pai. Somente o Senhor conhece tudo que está no nosso interior, tudo que está nas nossas mentes, tudo que está nos nossos pensamentos. Pai, que o Senhor possa cuidar de nós, Pai, e de cada uma das nossas atitudes, Jesus. Que tudo que nós levantarmos a Ti, Pai, em forma de adoração nessa noite, seja agradável a Ti. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Luz do mundo viestes à terra para que eu pudesse Te ver. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre. É para isso que nós viemos aqui, Pai, na Tua casa. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Levante sua voz e diga que é para isso que você vê a casa do Senhor. Diga a Ele: vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. e eu nunca
lá na cruz, e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para adorar-te. Declare isso de todo o teu coração. Você está na casa do Pai somente para adorar Ele. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Declare de todo o seu coração. Deus, És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Declare: oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Aleluia, Jesus, nós te exaltamos nessa noite. Oh, Jesus, quão bela é a tua presença, quão doce é a tua presença para os nossos corações. Pai, nós queremos ser dependentes de ti, Pai. Como uma criança, Pai, é dependente do teu Pai. Assim nós queremos ser, Pai. Ah, Jesus, nós queremos permanecer em ti. Queremos te exaltar, Pai, com todas as nossas atitudes. Não só com palavras, não só com louvores, Pai, mas com as nossas atitudes, Jesus. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, a andar como o Senhor deseja que andemos aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando o medo vier e tentar te paralisar, lembre-se que você está no esconderijo do Altíssimo. Quando o medo vier e tentar te derrubar, que os seus olhos estejam fixos em Jesus. Que você se lembre que você está seguro nos braços dele. Somente dele. Amém. Feche seus olhos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. O teu abraço. Recai em tua graça. Eu recaio, Pai. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. É no teu abraço. Recai em tua graça. Eu recaio. Recaio de novo em tuas mãos. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Abba. É do meu Abba. Quando eu caminhar, Pai, eu confiarei em Ti. Quando o vento forte vier, eu descansarei em Ti. Quando a tempestade eu descansarei. Quando eu andar pelo vale, eu não temerei, porque eu sei
Mas eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. somente no teu abraço. E em teus braços é o meu descanso. É que eu posso repousar. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Pai, que ainda que nós venhamos andar pelo vale da morte, Pai, nós não vamos temer, Jesus, porque Tu estás conosco. Porque Tu estás conosco, Pai. E nós confiamos em Ti, Pai. Porque nós temos em nosso coração que nós vivemos por meio da fé. Pela fé nós caminhamos contigo, Pai. Pela fé nós caminhamos contigo, Pai, confiando em Ti, confiando que Tu és o nosso auxílio, que Tu és o nosso socorro, que Tu és a nossa proteção, que Tu és a nossa proteção, Altíssimo. Vou caminhando, Pai, vou caminhando pela fé, vou caminhando pela fé, Pai. Caminhando pela fé, Jesus. Não vivemos por vista, Pai. Por isso nós cremos, Pai, que o Senhor age, Pai, no secreto. Nós cremos, Pai. Vou caminhando. Vou caminhando pela fé. Vou caminhando, vou caminhando pela fé. Eu não temerei mal algum. Tu estás comigo. Vou caminhando pela fé. Eu não temerei o vento forte. Estás comigo. Porque eu vivo pela fé. Estás comigo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós escolhemos descansar nos Teus braços, Pai. Que nós possamos dia após dia, Pai, diante da angústia, ser abraçados por Ti, ser confortados por Ti, Pai. Continuar crendo, Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com a sabedoria que vem dos céus. Que nós possamos descansar em Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia. Nós vamos passar agora pelo momento da oferta. Tenha liberdade, sinta-se à vontade para trazer a sua oferta aqui à frente. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar.
tudo vivo Deus em tudo satisfaz. Todo o céu te adora, provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora, provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Amém, aleluia. Que a nossa maior oferta ao Senhor seja essa, a nossa vida, todo o nosso ser, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Deus abençoe a amada igreja. Amém? Vamos estar orando neste momento pelos dízimos, pelas ofertas. Estenda suas mãos aqui em direção ao gasofilácio. Pai, nós queremos... Baixa um pouquinho no retorno, fazendo favor. Queremos, Pai, neste momento te louvar e te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pai, muito obrigado por cada vida que ofertou, dizimou, cada vida que tem semeado, ó Pai querido, na tua casa que tem sido uma terra fértil. Pai, que o Senhor abençoe os teus filhos que têm procurado, Deus, obedecer e viver debaixo a ordenança do Senhor, ó Pai. Abençoa a vida dos teus filhos. Se existe alguém no nosso meio, nesse culto presencial ou nesse culto online, que está necessitando, Senhor, de uma porta de emprego, que o Senhor possa neste momento abrir essa porta na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aí um recadinho para passar para a amada igreja, né? Só lembrar os irmãos que nesse final de semana, próximo domingo, nós temos o nosso culto de ceia. Será a primeira ceia do ano, né, de 2022, e eu creio que Deus tem algo muito especial para a minha vida e para a sua vida. E se você pode estar aqui, venha, não fique de fora, porque como diz a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 6, aquele que não comer da carne e não beber do sangue, não tem a vida. Então nós temos que valorizar esse estar junto em comunhão, celebrando a ceia do Senhor, porque isso foi uma ordem de Jesus para que a gente faça, para que todas as vezes que a gente fizer, a gente faça em memória dele. Amém? Amém, igreja? Então participe, esteja conosco. Agora, se você está conosco através dessa transmissão, você não pode estar aqui no culto presencial, mas você quer participar desse momento, desse culto de ceia, domingo às 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui cultuando ao Senhor, ao vivo, e você está convidado a estar conosco. Prepare aí na sua casa o pão e um suco de uva, que nós vamos estar ministrando a ceia daqui, você aí da sua casa, da onde você estiver, você vai estar ceando conosco também. Lembrando
que não pode ser fantaúva, tá, querido? Tem que ser suco de uva mesmo, né? Tem uns irmãos aí que, pastor, pode ser Coca-Cola, pode ser, né, qualquer outro líquido, é só orar e tá abençoado. Não, não é assim que funciona não, tá? Tem que ser o pão e o suco de uva, para a gente poder fazer as coisas da maneira como a palavra de Deus nos ensina, ok? Eu ouvi um estudo uma vez, que o tomar a ceia de uma forma indigna, quando a Bíblia fala de tomar de uma forma indigna, está falando da maneira como a pessoa, os utensílios que a pessoa usa para participar da ceia, ou os ingredientes, né? Que às vezes não é de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Mas enfim, não quero me aprofundar nisso, não é esse o objetivo. Aqui o objetivo é convidar você para estar conosco domingo que vem, às 9 horas da manhã no culto de ceia, e logo mais às 19 horas o nosso culto da família, ok? Os irmãos estão percebendo aí que nós estamos aqui finalizando as janelas, né? A gente tinha dado uma pausa devido aí ao final do ano, mas já fechamos aqui, aqueles pallets que estavam aqui não estão mais, fechamos essas 2 janelas, as 2 ali já estão quase no ponto de colocarem os vidros também, e isso tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas não é fácil, querido, sabe, esse momento agora que a gente precisa contar com recursos financeiros para mão de obra, para despesas de mão de obra, e temos encontrado algumas dificuldades. Então quero compartilhar com a igreja. Se você deseja nos ajudar, você pode passar ali atrás, depois ali na mesa, ali perto do mural, nós temos um envelope ali de uma oferta especial no valor de R$30 para ajudar nessa reforma, tá bom, queridos? Não é fácil. Se a gente for olhar humanamente falando, a gente vai ter que parar de novo, mas em nome de Jesus nós não vamos parar essa obra. Ela vai ser concluída para a glória do Senhor. Amém? Amém, igreja? Se nós nos unirmos, não pesa para ninguém e o nome do Senhor é glorificado. Quero convidar você neste momento a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Está aqui conosco também nessa noite um casal muito abençoado, especial nas nossas vidas, nossos padrinhos de casamento, mas mais que isso, nossos irmãos em Cristo, né? Amigos que nós contamos em todas as horas, que é o pastor Miro, pastora Beth, casal abençoado lá de Jacareí, estão aqui conosco há alguns dias já, chegaram aí essa semana, né? E nós estamos brigando para eles não ir embora, ficar aqui com nós, que é muito bom tê-los conosco aqui, e sejam muito bem-vindos, viu? Nosso meio. Isaías capítulo 43, os irmãos encontraram? Amém? Versículo 5. A minha Bíblia está na versão NTLH, linguagem de hoje, mas diz assim a palavra de Deus. Versículo 5 de Isaías 43: Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Uma outra versão diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. E do oriente trarei seus filhos, e do ocidente ajuntarei você. Amém? Queridos, aqui o profeta Isaías, ele foi usado por Deus para levar uma palavra de conforto para o povo de Israel, que estava vivendo um tempo de sofrimento, estava vivendo um tempo de dificuldade, um tempo em que o medo estava imperando nos corações de cada uma daquelas pessoas ali que era o povo de Israel. E eles, devido ao medo, eles ficaram numa condição em que uma pessoa com medo, ela não consegue raciocinar direito. Uma pessoa com medo, algumas têm a atitude de viver um bloqueio, ela não consegue ter uma ação, ela não consegue agir, ela fica paralisada diante de uma situação por causa do medo. E quantas pessoas não se deparam numa realidade como essa, não sabe como lidar diante das situações, e isso gera um medo no seu coração, e esse medo
trava a pessoa ela não consegue agir, ela não consegue fazer algo e reagir diante daquela situação e fica numa situação muito delicada. Mas nós vemos aqui o profeta Isaías, ele trazendo essa palavra de Isaías capítulo 43 para o povo. Qual era a realidade que o povo estava vivendo? O exército da Babilônia, ele vinha dominando as nações que rodeavam Israel. Todas as nações, todos os impérios que rodeavam Israel estavam caindo diante da Babilônia. Então aquilo foi gerando medo no coração do povo israelita, porque eles sabiam que chegaria o momento em que ele seria o povo que a Babilônia ia atacar. Porque o próprio profeta Isaías, no capítulo 39, abre aí sua Bíblia, Isaías capítulo 39, quero ler com você, no versículo 6, vai dizer assim, o profeta Isaías dizendo ao povo, vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia, não ficará nada. Ou seja, o profeta Isaías aqui no capítulo 39, ele vem profetizando, falando para o povo, o próprio povo de Israel, que eles viveriam um tempo em que a Babilônia iria dominar tudo. A Babilônia iria tomar conta de tudo que eles tinham, de tudo que os seus antepassados haviam ajuntado de riqueza, de bens, de terra, tudo que eles tinham, a Babilônia ia levar e não ia sobrar nada. Então eles sabiam já que existia uma profecia sobre isso. Jeremias foi um outro profeta contemporâneo do mesmo tempo do profeta Isaías praticamente, e ele também foi alguém que profetizou sobre a vinda de Nabucodonosor e o exército da Babilônia para destruir Jerusalém, mas ninguém dava ouvido. Porque muitas pessoas, quando Deus fala, aquilo que Deus fala nas nossas vidas, traz um certo confronto, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela também nos direciona, nos orienta, ela é um GPS na nossa vida, para que nós não venhamos andar perdidos. Só que nós vemos que quando o povo começa a ouvir o que Deus está falando através do profeta Isaías, profeta Jeremias, eles não ouvem, eles não dão ouvido. E muita gente hoje está sofrendo porque não ouve a voz de Deus. Deus não se calou, Deus não está em silêncio. O Senhor tem falado todos os dias aos nossos corações, através de uma palavra, através de um culto como esse, através de uma transmissão como essa, através de uma programação que você assiste na sua televisão, no seu smartphone, enfim, de várias maneiras, através de uma conversa com um colega de trabalho, com um amigo, com um irmão em Cristo. O Senhor fala de várias maneiras, mas muitas vezes nós não queremos ouvir o que o Senhor está falando. Como não ter medo diante do caos que eu estou vivendo? Como não sentir medo diante de uma pandemia que até aí, às vésperas do Natal, parecia que estava tudo sob controle, e de repente o negócio começa a bagunçar e começa a aparecer um monte de casos de uma hora para outra? Como não sentir medo? Sentir medo não é o problema, querido. O problema é deixar o medo te bloquear. O problema é deixar o medo impedir você de viver o que Deus tem preparado para você. E eu quero falar com você com base aqui em Isaías capítulo 43. Nós vamos ver algumas coisas, algumas características, porque nós não devemos temer diante dos dias maus, diante do dia mau ou dos dias maus que podem vir ainda sobre as nossas vidas. Porque essa semana Deus colocou uma palavra no meu coração, falando sobre a mulher samaritana. Jesus, ele saía da Judeia e precisava chegar na Galileia, e o caminho mais rápido para isso era passando por Samaria. Mas como os irmãos sabem, nenhum judeu se atrevia a entrar em Samaria. Pelo contrário,
Eles preferiam dar a volta, andar mais, ter uma viagem mais longa, mas não entrava em Samaria, porque havia uma guerra muito grande entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam bem, eles não se bicavam, não se respeitavam, e quanto mais um judeu ia falar com um samaritano, nunca, e quanto mais com uma mulher. Mas Jesus, ele entra em Samaria, ele diz que é necessário entrar em Samaria. E é sobre isso que eu quero começar falando aqui, com base em Isaías 43. Porque há caminhos que nós vamos ter que trilhar, e esses caminhos vai gerar algum tipo de desconforto na minha e na sua vida, vai gerar algum tipo de medo, de algum tipo de sentimento ou ressentimento, mas isso não pode nos impedir de viver aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e através de nós. Jesus, quando ele entra em Samaria, nós vamos, através da palavra de Deus, nós vamos descobrir que no caminho para Samaria faltou comida. No caminho para Samaria faltou água. Porque Jesus manda os discípulos ir até a cidade buscar comida, comprar comida, porque não tinha, faltou comida. E vai haver alguns momentos na nossa caminhada com Deus, no nosso ministério, no nosso chamado, no propósito que nós temos com Deus, que vai haver algum tipo de desconforto. Não se assuste com isso, mas isso não é a ausência de Deus na sua vida. Isso não é porque você está em pecado, porque você está vivendo em brecha. Simplesmente são situações, processos que nós precisamos viver para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. E para viver os propósitos de Deus, nós temos que respeitar e encarar os processos. Jesus enfrentou os processos, quem dirá eu e você? E muitas vezes nós sentimos esse desconforto e não queremos, a tendência é abandonar. Mas você está aqui hoje porque Deus quer falar para você, quer te dar 4 motivos para você não desistir, para você não voltar atrás, para você não temer diante das dificuldades que possa surgir na sua vida. A primeira característica está aí no versículo 1, Isaías 43, no versículo 1. Nós vamos descobrir por que nós não devemos temer. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que o criou a Jacó e que o formou a Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Veja bem que o Senhor, ele diz para o povo de Israel através de Isaías: não temas, não tenha medo. Por quê? Porque eu o remi, eu te remi. Essa palavra remi, ela significa comprar, tomar posse. E eu e você, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Olha que algo profético, algo lindo. Isaías, que é considerado pelos estudiosos um profeta messiânico no Antigo Testamento, um dos profetas que mais falou sobre Jesus. Isaías, Daniel, Jeremias também falou um pouco, mas Ezequiel também fala. Mas eu quero enfatizar aqui para você que ele diz, o Senhor fala através da vida dele: eu o remi, e por causa disso você não precisa mais ter medo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que Israel caia, ainda que a Babilônia domine vocês, mas não temas, porque vocês são meu povo. Eu o remi. Entenda isso, querido, que vai haver momento na nossa vida que Deus não vai nos livrar daquela situação, mas Ele vai estar conosco diante de qualquer circunstância que possa surgir na minha e na sua vida. É isso que o Senhor está falando através de Isaías: não tenha medo, não temas, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu.
Deus está falando que nós somos dele, propriedade dele, porque ele nos comprou. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20, vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram comprados com um alto preço. Paulo aqui está trazendo uma outra linha de pensamento, um outro assunto, mas não foge do que nós estamos falando. Paulo está falando aqui para que eu e você entenda que nós somos comprados com alto preço, então que o nosso corpo seja para glorificar o nome do Senhor, com as nossas vidas, com o nosso corpo, com o nosso físico. Esse corpinho bonitinho que você tem não é seu, e nem é do seu cônjuge, é do Senhor, porque Ele comprou com um alto preço. Amém? Amém, igreja? Então entenda que você pertence a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui em Isaías 43, no versículo 1, é que eu não preciso mais viver com medo, deixar o medo bloquear minha vida, deixar o medo travar porque eu entendi hoje que eu pertenço ao Senhor, eu sou dele, eu sou propriedade exclusiva dele, e quem é do Senhor, ele cuida, ele protege, ele dá condições, ele capacita, ele fortalece, ele nos ajuda nos dias da adversidade. Glória a Deus por isso. Você crê que você é propriedade exclusiva de Deus? Você crê que você realmente pertence a Deus? Você crê que você não é deste mundo, você está aqui simplesmente como um peregrino? Mas a nossa morada não é aqui, porque nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos de Deus, nós fomos comprados através de Cristo. Você pertence ao Senhor, então não deixe que o medo te impeça de viver o que Deus tem na sua vida. Sabe, os discípulos estavam tremendo de medo dentro do barco no meio de uma tempestade. Homens experientes com a pesca, com medo de uma tempestade. Talvez eu e você lá também estávamos na mesma situação, porque o medo nos cega. Pedro, com medo, olhou Jesus e não reconheceu Jesus andando sobre as águas, porque o medo nos deixa cego espiritualmente falando. Não conseguimos enxergar a mão de Deus sobre as nossas vidas, porque estamos dando mais ênfase ao medo. Mas que eu e você possamos entender nesta noite que nós pertencemos ao Senhor, e nós não vamos deixar que o medo nos impeça de viver aquilo que Deus tem preparado para mim, para você. A Bíblia diz aqui, que nós lemos aqui no versículo 1, que Ele nos chama pelo nome. Quando o Senhor fala assim, que Ele nos chama pelo nome, isso requer autoridade. Ele está demonstrando autoridade. Sabe quando você conhece alguém, primeiro você teve uma conversa com aquela pessoa, e de repente, com o passar de algum tempo, você encontra com aquela pessoa, e ela olha para você e fala: nossa, é Fábio, não é o seu nome? Não dá uma sensação gostosa? Poxa, que legal, ele lembrou meu nome, conversou comigo uma vez só, e ele lembrou meu nome. O Senhor está dizendo aqui: você quer uma prova de que vocês são meu? Eu chamo vocês, cada um de vocês, pelo nome. Eu conheço vocês de dentro para fora. E isso tem tanto peso, que lá em Gênesis capítulo 2, nós vamos ver Deus falando para Adão dar nome aos animais. Quando Adão começa a nomear os animais, ele está demonstrando autoridade sobre aquele que ele está dando nome. Deus tem autoridade sobre a minha e a sua vida, porque Ele nos chama pelo nome. Guarde isso no seu coração. Você pertence ao Senhor. Mas a palavra de Deus também vai dizer para nós no versículo 2, Isaías 43, versículo
2: quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Outro motivo para você não ter mais medo: você não está sozinho, nem sozinha. Deus está do meu e do seu lado, porque Ele diz que quando nós atravessarmos as águas profundas, eu estarei ao seu lado. Há momentos na vida da gente que parece que nós estamos sozinhos. Há momentos na vida da gente que parece que nós estamos esquecidos. Há momentos na nossa vida que parece que nada vai dar certo. Hoje eu conversava com o pastor um pouquinho sobre isso. Há momentos na nossa vida que nós achamos que estamos sozinhos, que ninguém se lembrou. Nossa, ninguém ligou para mim, ninguém perguntou se eu estou bem, ninguém perguntou se eu estou precisando de alguma coisa, ninguém perguntou se está tudo ok comigo, e por causa disso a pessoa fica se vitimizando. Mas existem momentos na minha e na sua vida que Deus não vai permitir que ninguém se lembre, porque Ele quer ter um momento, Ele com você, você com Ele, mais ninguém. Existem guerras na nossa vida que nós vamos travar sozinhos, não é rodeado de pessoas. Aqui no contexto que Isaías está falando, ele está falando de uma situação em que o povo viveria junto, é um contexto coletivo. Então vocês vão passar por isso juntos, mas fiquem firmes, não tenha medo. Mas vai haver momentos na minha e na sua vida que nós vamos ter que enfrentar situações sozinhos, mas Deus está lá do nosso lado. Davi enfrentou o urso e o leão sozinho, mas Deus estava lá com ele. Davi foi enfrentar o gigante sozinho, um exército inteiro só olhando, porque ninguém teve coragem de ir lá com ele ou ir lá na frente dele, mas ele foi, e todos tiveram que ver a mão de Deus sobre a vida daquele homem. Mas ele foi, fisicamente falando, aos olhos humanos, ele foi sozinho, porque existem guerras que nós temos que travar sozinho, humanamente falando. Mas você e eu, nós nunca estaremos sozinhos diante de nenhuma situação, porque o Senhor estará do nosso lado. Amém, queridos? Então vai haver momentos na sua vida que você pode estar rodeado de pessoas e se sentir sozinho, mas isso não quer dizer que Deus não está do seu lado, meu querido. E que você levante a sua cabeça e não deixe o medo dominar você, porque você precisa entender que uma das características que eu não posso dar crédito ao medo na minha vida é que eu não estou sozinho. Eu pertenço ao Senhor, eu sou propriedade exclusiva de Deus, mas em nenhum momento eu estarei sozinho. Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, parecia que estava só os três, foram abandonados, ninguém fez nada por eles. Não, o quarto homem estava lá com eles, andando em volta, dentro da fornalha, no meio do fogo, e nada acontecia. Daniel na cova dos leões poderia dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu oro 3 vezes ao dia. Estamos aqui numa condição de escravo, e eu procurando viver numa terra estrangeira como escravo, procurando viver fiel ao Senhor, e olha o que sobra para mim: cova dos leões. Mas Daniel não orou assim. Entenda que existem guerras que nós vamos ter que travar sozinhos, mas o Senhor estará conosco, apagando fogo. O Senhor estará conosco, fechando a boca dos leões. O Senhor estará conosco, acalmando as tempestades. Você não está sozinho, por mais que você queira, por mais talvez você que está nos acompanhando através dessa transmissão queira estar sozinho, trancado dentro de um quarto, mas você não está sozinho, porque o Senhor está com você, está presente na tua vida, e Ele está dizendo para você: você não vai se afundar nessas águas profundas, porque eu estou do teu lado. Eu estendo a mão e eu te tiro dessa submissão que você está das águas, e se você passar pelo fogo, as chamas também não vai te queimar, como Sadraque, Mesaque e Abidnego estava dentro da fornalha e não foram queimados. Você não está sozinho. A promessa
de que Ele sempre estará conosco, é por toda a eternidade. Um dos nomes de Jesus, o próprio Isaías vai dizer que é Emanuel, Deus conosco, Deus presente na nossa vida. Então, meu querido, não estou falando para você menosprezar os dias que você está vivendo, não é isso. As fases, as lutas que você está enfrentando, a minha intenção aqui não é querer ridicularizar aquilo que você está vivendo, dizendo que isso é bobagem, é bobeira, não é nada disso. Só você e Deus sabe o que você está vivendo, o que você está enfrentando, mas o que você não pode é se entregar, desistir de tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, por causa de um processo que nós estamos vivendo, porque hoje a moda é essa, eu vou fazer planos. Quantas pessoas já não fizeram planos para a virada do ano, e hoje, dia 7 de janeiro, já desistiram, já mudaram de plano, já desistiram, simplesmente porque surgiu um bloqueio, surgiu uma situação difícil, surgiu um obstáculo. Mas a outra questão que você também precisa guardar no seu coração, para que você possa entender que você não precisa ter medo, porque você tem um Deus que te salva. Isaías capítulo 43, versículo 3, vai dizer assim: pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Nós somos de quem? Propriedade exclusiva de Deus. Nós não precisamos temer. Por que eu não preciso temer? Porque eu sou de Deus, e eu sei que eu não estou sozinho, e porque eu sei também que eu tenho um Deus que salva. Isaías capítulo 49, no versículo 15, vai dizer assim: será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Não se sinta esquecido, não se sinta abandonado. Não deixe que esse sentimento possa crescer no seu coração, achando que ninguém lembrou de você. O medo nos cega, mas não nos deixa surdo. Então ouça a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sabe, querido, as nações ao redor de Israel, elas estavam caindo porque estavam temendo o inimigo. Temendo no sentido de ter medo mesmo, ao ponto de bloquear, de travar, de olhar para o inimigo já com um olhar de derrota. Mas o Senhor diz que é rei sobre todos os reinos. Ele diz que Ele está acima. Ele diz que Ele é o nosso Salvador. Ele diz assim: olha, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Olha quantas características Ele vem dando. E por último, Ele nos chama de filho. Eu não devo temer, porque eu sou propriedade de Deus, eu sou de Deus. Eu não devo temer, porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu não devo temer, porque eu sei que eu sirvo um Deus que salva. A maior prova foi ali, João 3,16. Ele abriu mão do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Nós temos um Deus que salva, mas nós temos um Deus que nos chama de filho.
Entenda isso. Você tem um Deus que não perde batalha, e você tem um Deus que te permite chamar Ele de Pai. Você está entendendo o propósito? Você está entendendo quem você é? Você é filho de Deus. E no versículo 6, Isaías 43, no versículo 6 vai dizer: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra. Da mesma maneira como um pai biológico, ele não consegue se esquecer de um filho, Deus jamais se esquecerá de um de nós. Por isso que lá no primeiro versículo vem dizendo que Ele nos chama pelo nome, porque Ele não se esquece. Ele nos conhece, querido. Ele falou para Jeremias: olha, Jeremias, antes de te formar no ventre da tua mãe eu te escolhi. Imagina eu e você sendo gerado no ventre da nossa mãe, e o Senhor já tinha um futuro para mim e para você. Por que temer? Por que ter medo? Se eu e você escolhemos viver o que Deus tem para nós. Jeremias 29:11 diz que Ele tem um futuro para nós, um futuro de paz e esperança. Ok, mas cabe a nós escolhermos viver o futuro que Ele tem. E se você está aqui nessa noite é porque você escolheu viver o que Deus tem para a sua vida. Então, se você escolheu viver o que Deus tem para a sua vida, fica tranquilo, descansa no Senhor, lança fora esse medo. Como que eu lanço fora o medo, pastor? Como que eu arranco esse medo de dentro de mim? Entenda que existe um Deus que te dá permissão, que te dá condições de chamá-lo de Pai. Você é filho. Então entenda uma coisa: você é amado pelo Senhor. Ele te ama, Ele te quer, Ele tem um futuro para você. Então entenda que a única maneira de nós lançarmos fora o medo é através do amor do Pai. O amor lança fora todo medo. João vai dizer isso. Amor ágape, amor de pai. O amor do Pai Celestial, ele vai fazer cair por terra todo medo. Pensa num filho pequeno, uma criança que está começando a andar. Aí você põe ela aqui em cima desse altar. Aí o pai fica ali: vem, filho, pula. Vem que o pai segura. A criança, ela vai olhar para o pai e ela confia, e ela vai e pula mesmo. Se o pai mandar pular dentro de uma piscina, ela pula, porque ela confia em quem está mandando, que é o pai. E nós temos que ser assim com Deus. Nós precisamos confiar mais. Quando nós depositamos confiança no Senhor, o medo vai caindo por terra, porque Deus vai dando coragem, Deus vai dando forças para enfrentar. Porque o medo, querido, sentir medo não é sinônimo de fraqueza, não. Porque eu e você podemos sentir medo por estar vivenciando algo que nós nunca imaginamos que um dia estaríamos vivendo. Mas isso não é motivo de gerar bloqueio em mim e em você. Nós precisamos entender que Deus tem algo maravilhoso para nós. Nós precisamos entender que o nosso Deus é maior do que qualquer gigante que se levanta contra a nossa vida, do que qualquer situação que possa surgir em nós, na nossa vida, que venha tentar nos parar, nos bloquear, nos impedir de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Porque o único objetivo de Satanás é impedir eu e você de viver o que Deus tem para a nossa vida, tanto nessa terra como na eternidade. O diabo não quer ver você feliz com a sua família. O diabo não quer ver você prosperando no sentido de estar bem com saúde, no sentido de não ter falta de nada. O diabo não quer ver você sendo um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Ele não quer isso, ele quer parar você, ele quer te bloquear. E muitas vezes ele tem conseguido fazer isso através do medo.
colocando medo no coração da pessoa. Muitas vezes a pessoa fala: olha, eu não sei explicar, mas eu sinto um medo, parece que alguém vai passar por aquela porta para me fazer um mal. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: não há necessidade de ter medo, porque você não está sozinho. Não há necessidade de ter medo, porque eu te comprei com o sangue do meu filho, e hoje você também é filho. Não há necessidade de ter medo, porque você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor está conosco, o Emanuel está presente na nossa vida, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. O próprio Jesus vai dizer isso depois no Novo Testamento. Então fica tranquilo, fique em paz, descansa no Senhor, porque você é filho, e o Pai está presente na sua vida, filho. Entenda, tem muitos filhos aqui que tiveram pais ausentes. Olha, eu sou um desses também, que não tive um pai presente, um pai biológico, mas Deus é diferente. Ele não é um pai ausente na vida dos filhos, Ele é um pai presente. Ele é um pai que está presente em todas as horas, em todos os momentos na nossa vida. Então descansa o teu coração, fica tranquilo, fique em paz, porque o Pai Celestial, Ele está presente na sua vida, e Ele vai fazer cair por terra todo o levante do inferno que tem gerado medo no teu coração, porque a partir de hoje o que vai ser gerado no teu coração é a alegria do Senhor, é a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, é a justiça de Deus. Essas três coisas se resume o reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E essas três características, elas vão estar de uma forma notável na sua vida: alegria, paz e justiça. O medo vai cair por terra nessa noite. O que tem gerado medo? Medo do novo, medo do amanhã, medo de como vai ser, a insegurança, a inconstância. Por quê? Porque tem medo. Hoje esse medo vai cair por terra, porque Deus tem um futuro, e quem anda na dependência de Deus, primeiro você põe o pé, para depois Ele dar o chão para você pisar. É na base da confiança que nós caminhamos com Deus, e é assim que nós temos que viver. Não deixe que o medo te bloqueie, não deixe que o medo te impeça. Imagina Josué com medo. Imagina se Josué deixasse o medo bloquear ele. Olha o tamanho da responsabilidade. Josué andou 40 anos debaixo do cajado de Moisés, caminhando com Moisés, sendo liderado por Moisés. Mas Josué também era um líder, o líder do exército do povo de Deus. Ele liderava, ele era um comandante militar ali no meio do povo de Deus. Ele estava sempre nas batalhas. Enquanto Moisés estava no monte com os braços erguidos, Josué estava na peleja. Josué tinha experiência de guerra, tinha experiência de liderança, 40 anos aprendendo, 40 anos caminhando, mas chegou o dia de se tornar o líder de Israel. Josué capítulo 1, você vai ver Deus falando 3 vezes para ele: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque diante do novo é natural o friozinho na barriga, sentir aquele calafrio. Diante do novo é natural sentir medo, mas que o medo não venha nos bloquear de viver o que Deus tem para a nossa vida. Imagina se Josué tivesse bloqueado, se Josué tivesse permitido aquele medo dominar ele, ele não teria sido quem ele foi. Só ele e o Caleb, né, Caleb? Só Josué e Caleb, da antiga geração, colocaram o pé dentro da terra prometida. Mas se o medo tivesse dominado Josué, ele também não teria entrado. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas,
Mas nós precisamos abrir mão do medo nessa noite. Lança fora todo medo. Que na sua oração você rasgue o seu coração e você fale para Deus: Deus, por mais que eu sinta o calafrio, por mais que eu tenha medo do que vai ser, de como vai ser, eu quero confiar no Senhor. Não deixe que esse medo venha me bloquear. Se prepare, porque nós vamos viver dias marcantes na nossa vida com Deus. Nós somos a geração, eu acredito, nós, os nossos filhos, mais tardar os netos, somos a geração que vai ver Jesus voltar. E os dias vão ser difíceis, mas tem um povo que persevera, tem um povo que não se amedronta, tem um povo que não está preocupado com o que vai acontecer lá fora, porque não depende de uma liderança, de um país, de um líder político, para ter o pão de cada dia na sua mesa. Ele depende de Cristo. Nós dependemos do Senhor, querido. Fique com medo do que vai ser, ano de eleição, e agora o que vai ser, como que vai ser as coisas, se fulano de tal entrar no poder, se ciclano permanecer, como que vai ser. Não interessa quem vai estar no poder, o que interessa é que a palavra de Deus vai se cumprir, e eu e você precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, e para estar alinhado com a palavra de Deus não pode haver medo. Deus não tem compromisso com os covardes, e o medo faz eu e você se acovardar das situações que possam surgir na nossa vida. Que nesta noite eu e você possamos lançar fora esse medo, para que eu e você possamos viver o que Deus tem para nós. Fácil? Não é, mas não é impossível, porque o Deus do impossível está do nosso lado. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé? Isaías capítulo 42, no versículo 13, vai dizer assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você crê que Deus está no controle da sua vida? Então não temas. Se Deus está no controle da sua vida, não há por que ter medo. Se Deus está cuidando de você, não há por que ter medo. Lança fora esse medo. Feche os seus olhos. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Pai, eu quero neste momento, Senhor, te pedir, ó Pai, que o Senhor possa visitar as nossas vidas nessa hora, porque sabemos que as situações que nós enfrentamos em nossas vidas, muitas vezes, nos faz lembrar-nos de quão frágil nós somos, de quão pequeno nós somos. Mas nós também não devemos esquecer que o Senhor cuida de nós e nos segura pela mão. A tua palavra diz que o Senhor nos toma pela mão direita. Eu creio que o Senhor tem, nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Eu creio, Deus, que da mesma maneira como nós lembramos nos dias difíceis como nós somos frágeis e pequenos, nós também, Deus, nos lembramos de que o Senhor está conosco. Nós nos lembramos que não estamos sozinhos. Senhor, ó Pai querido, o Senhor me faz lembrar aqui de Tomé, um dos seus discípulos, um homem que foi pregar o teu evangelho lá na Índia, e esse homem foi lançado também dentro de uma fornalha. Mas estudando sobre a vida de Tomé, nós descobrimos, ó Pai, que aquelas chamas também não queimavam ele,
porque mesmo sentindo um calafrio, sendo levado para dentro de uma fornalha, ele confiou no Senhor. Deus, da mesma maneira como João foi mergulhado dentro de um caldeirão cheio de piche, e nenhum pelo do seu corpo foi queimado, ele saiu ileso. Eu creio, Deus, que cada um de nós sairemos ileso de cada luta e guerra que nós temos travados, porque eu sei, Deus, que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está trabalhando em nosso favor. E da mesma maneira como um dia o Senhor virou para Josafá e falou: Josafá, essa peleja você não vai ter mais que pelejar, mas é eu que vou pelejar. Eu creio, Deus, que nesta noite nós entregamos nas tuas mãos as guerras e as batalhas que nós temos enfrentado, Senhor, porque sabemos que o caminho, a caminhada contigo, Deus, nós vamos vivenciar dias difíceis. Nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos Paulo caminhando com o Senhor, Paulo vivendo para o Senhor, já convertido, já fazendo a tua obra. E nós vemos Paulo, ó Deus, sofrendo com frio e não tinha um cobertor, sofrendo, ó Pai querido, porque sentia fome e não tinha o que comer. Deus, ó Pai, sofrendo na mão dos assaltantes, dos salteadores. Deus, sofrendo com naufrágio. Mas nós vemos também a tua mão sobre a vida dele, sustentando ele, fortalecendo espiritualmente, fisicamente. Faltava o pão físico, mas o seu físico permanecia firme, porque o Senhor o sustentava. Deus, ó Pai querido, era um homem, Senhor, que em nenhum momento nós vemos ele murmurando contigo, mas nós vemos ele te adorando. Depois de um dia de açoite, de um dia de castigo, de um dia de humilhação, e dentro de uma prisão, mas estava te adorando, estava te servindo, porque ele sabia quem o Senhor era, e ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que ele não estava sozinho, ele não estava somente na companhia de Silas naquela prisão ou dos outros prisioneiros, mas ele sabia que a presença do Espírito Santo, ela era real naquele lugar, ela era real naquele ambiente, e um ambiente de opressão, um ambiente de trevas, se tornou em um ambiente de adoração, porque ali havia um homem que respeitava os processos para viver os propósitos do Senhor. Ali havia um homem temente ao Senhor, submisso ao Senhor, porque Deus, depois das cadeias caírem, das portas, as grades estarem caídas, nenhum prisioneiro saiu, porque sabia que o melhor lugar para estar era ali, porque ali estava a presença do Senhor. Oh, aleluia! Deus, quantas pessoas têm procurado paz em lugares, geograficamente falando, mas Paulo achou a paz dentro de uma prisão. Jeremias encontrou a paz também dentro de uma prisão, vivendo algo semelhante o que Paulo viveu depois, ali junto com Silas. A palavra de Deus vai dizer que Jeremias, ele quis até parar de falar sobre o livro da lei, parar de falar da palavra de Deus, mas ele diz: ainda que eu tente, ainda que eu queira, mas tem um sangue, um fogo que corre nas minhas veias, que eu não consigo conter, e ele queima dentro do meu coração, para que eu fale deste livro da lei. Meu querido, entenda que Jeremias viveu essa experiência dentro de uma prisão. O que eu quero dizer aqui para você nesta noite: não importa o lugar que você está, não importa onde você está, você carrega a presença do Espírito Santo de Deus. E se você entender quem você é em Deus, você pode ter certeza que o ambiente que você está, ainda que
que seja um ambiente opressor, ainda que seja um ambiente de trevas, mas o medo hoje, ele vai cair por terra, e o ambiente que você está se tornará num ambiente de paz, num ambiente de manifestação da glória de Deus, um ambiente de cura, um ambiente de libertação, um ambiente da manifestação da graça, da glória de Deus na sua vida. Oh Senhor, o melhor lugar para nós estarmos é na tua presença, Pai. O melhor lugar para nós estarmos, Senhor, é na tua presença. Visita nesta hora a tua igreja, Pai. Visita a vida dos teus filhos. Oh Senhor, que os teus filhos, ó Pai, viva hoje o renovo do Senhor. Que o Senhor possa tocar, Senhor Deus, ó Pai querido, no íntimo dos teus filhos. Deus, vai, Senhor, profundo. Vai, Senhor, aonde a mão do homem não pode ir, a mão humana não pode tocar, mas a tua mão toca, sara, cura, transforma. Tira, Deus, esse mal pela raiz, em nome de Jesus. Mas que nós saiamos daqui hoje entendendo que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. Que nós saiamos daqui hoje entendendo que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Que nós saiamos daqui hoje entendendo, Pai, que o Senhor é um Deus que salva, que o Senhor é um Deus que nos permite te chamar de Pai, porque nós, a partir do momento que nós passamos a crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos do Senhor. Aleluia. A tua palavra diz em Mateus capítulo 6, no versículo 9, o Senhor nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina a te chamar de Pai. Pai nosso. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade na nossa vida, mesmo nós sendo fracos, frágeis, mas o Senhor tem nos fortalecido, Deus. Quantas vidas neste momento estão aí fora, Pai, com medo, inseguros, mas eis-nos aqui, Senhor. Que nós sejamos um farol nesta cidade, que nós sejamos um farol por onde nós andarmos, que nós sejamos, ó Deus, instrumento do Senhor para lançar fora todo o medo, lançar fora todo o mal. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de vivermos o que o Senhor tem separado para as nossas vidas nesta noite, Senhor. Limpa os nossos corações de todo ressentimento, de toda angústia. Senhor, ó Pai, nos ajude a liberar perdão. Deus, nos ajude a ser livre, livre do pecado, livre de toda acusação, livre de todo mal. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, ó Pai querido, não temos nem noção da onde esse culto tem chegado, aonde essa transmissão tem chegado, mas Deus, eu te peço, Pai, que aonde esse culto chegar, que chegue também o poder restaurador do Senhor, que chegue a cura, a libertação do Senhor, que chegue, Deus, a transformação do Senhor, o poder salvador do Senhor. Deus, ó Pai, que os teus filhos não se sintam só, que eles entendam que existe um Deus que salva, existe um Deus que se chama Emanuel, o Deus conosco. Ele está presente na nossa vida. Pai, ajuda, Senhor, os teus filhos a saírem dessa condição que eles estão vivendo nesta hora, porque eu creio, Deus, no teu poder, eu creio na ação do Senhor, ó Pai querido, nessas vidas, porque o Senhor é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Para ti não existe distância. O Senhor opera maravilhas, porque o Senhor é onisciente, o Senhor, toda a ciência está contigo, o Senhor é onipresente, porque a tua presença é real em todo lugar. O Senhor é onipotente,
noite, porque todo o poder está nas tuas mãos. Então nesta hora, Senhor, haja na vida dos teus filhos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que transforma, um Deus que tem um futuro glorioso para cada um de nós. Nós precisamos apenas crer nisso, e nesta noite nós tomamos posse, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor. Aleluia. Quero te dar uns minutos, ou um minuto, para você glorificar o Senhor aí do seu lugar. Diga para Ele o que você está sentindo aí no seu lugar. Fale para Ele hoje o quanto você o ama. Fale para Ele hoje o quanto Ele é importante na sua vida.
te louvamos, Senhor, nesta noite. Nós entendemos, ó Pai, que na nossa vida nada é sobre nós, mas é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Tudo que nós vivenciamos nessa terra é sobre o Senhor. O dia difícil que nós travamos é sobre o Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Viveremos dias sim difíceis, mas viveremos também dias de vitória. Viveremos dias em que a mão do Senhor se concretizará sobre as nossas vidas, estará estendida sobre nós, e muitos olharão e falarão, vão verbalizar que o Senhor, foi o Senhor quem fez. Não tem como pode Ele estar vivendo isso? Como pode isso estar acontecendo com Ele? É a mão do Senhor. A tua mão nos sustenta, Pai. O que seria de nós se não fosse a tua misericórdia? O que seria de nós se não fosse a graça? O que seria de nós se não fosse o favor imerecível? Nós te amamos, Senhor, porque temos visto o cuidado do Senhor na nossa vida. Oh Senhor, cuida de nós, ó Deus. Cuida dos nossos. Cuida da nossa primeira igreja, Pai. Cuida da nossa família, Senhor. Cuida da nossa casa, Deus. Transforma, Senhor, esse ambiente, o ambiente que nós chamamos de lar. Transforma, Senhor. Muda, Senhor. Restaura casamentos. Restaura relacionamentos. Relacionamentos de pai com filho, filho para com pai. Muda a história, Deus, em nome de Jesus. Muda a história, Senhor, porque eu sei que a casa que o Senhor entra, o Senhor leva alguma coisa para deixar ali. O Senhor leva cura, o Senhor leva salvação, o Senhor leva, eu creio que o Senhor possa levar para dentro dos nossos lares aquilo que nós necessitamos, Senhor, mas não para nós nos vangloriarmos, não, é para a glória do Teu nome, é para que todos saibam que um dia aquela casa era uma casa de discórdia, um dia aquela casa era uma casa onde o pecado agia, o pecado imperava, mas hoje o que impera ali é o poder do Senhor sobre aquela casa. Um dia aquela casa poderia estar como a casa de Jairo, vivendo um luto, mas o Senhor entrou e trouxe vida. Oh Deus, que o Senhor possa agir nesta noite e entrar em nossos lares. Tira todo medo, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Quero agradecer os irmãos que estão aqui conosco, você que está conosco também através dessa transmissão. Amanhã às 19h30 os jovens vão estar aqui também no culto dos jovens. Você que é jovem, vem estar aqui presente. Tem algo especial, primeiro culto dos jovens do ano. Vai ser power, né? Maravilha. Faz assim com a sua mão. Obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, por este tempo tão precioso na Tua presença, Pai. Vamos encerrar aqui esta reunião, mas o culto ele continua na nossa vida. Enquanto o Senhor não voltar para nós, enquanto houver fôlego de vida em nós, haverá culto em nós ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor leve os Teus filhos em paz e em segurança para os seus lares. Proporciona, Senhor, um final de semana abençoado.
Deus abençoa, Senhor. O Senhor me traz à memória agora aquela jovem Carol, que foi pedido oração por ela, aí na transmissão desse culto. Nós te pedimos nessa hora, Deus, não sei qual é o problema dessa jovem, mas que o Senhor possa visitá-la neste momento. Deus, ó Pai querido, de dentro para fora, restaura, cura, manifesta a Tua glória, Senhor. Vá de encontro ao pastor Toninho também neste momento, Senhor, esposo da Valdineia. Cuida dele, Senhor, que ele se recupere dessa cirurgia o quanto antes, ó Deus. Abençoa também o pastor Toninho lá de Jacareí, Senhor, que está ali, Deus, enfrentando o Covid nos Estados Unidos, mas que o Senhor cuide do teu filho, que ele volte, Pai, com saúde, em segurança para o Brasil, em nome de Jesus, ó Deus. Cuida, Senhor, de nós. Essa é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o grande amor do nosso Deus, a graça maravilhosa do teu Filho amado Jesus, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito esteja em cada coração, não só hoje, mas até a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e vão em paz em nome de Jesus.